O candomblé é uma organização de uma série de cultos que chegaram ao Brasil por meio da diáspora, de uma série de etnias africanas, né? Então o candomblé, ele nem é africano e ele nem é brasileiro, ele é uma organização fruto da diáspora, né? Que propiciou que essas etnias tivessem uma convivência sociopolítica no Brasil que elas não tinham no território africano, e a convivência sociopolítica, que era na época também uma convivência de resistência, passou também pelo campo da religiosidade. Essa organização gerou o que a gente chama de candomblé. Agora, para mim, o candomblé é uma forma de viver a espiritualidade de uma maneira diferente do habitual, se a gente considerar o habitual como sendo o católico ou o cristão, né? E uma maneira que me permite ter uma relação muito mais próxima com a divindade, com o divino, com o místico, com o mágico, do que eu vivenciei em outros lugares. Mas assim, a gente põe os mobiliários que mais nos afeiçoam e as pessoas que transitam nela. Então, é a mesma coisa a nossa Umbanda. Nós temos terreiros, cada terreiro ele tem a diretriz máxima, que é Pai Oxalá, né? E os caboclos que trabalham, todas as outras entidades também, temos espíritos velhos, temos crianças que é beijada, né? Nós temos os guardiões que também é de linha de esquerda, que também faz o ponto positivo e negativo com a gente. Então, são vários princípios que a gente tem nessa abordagem e que, no fundo, o que é uma religião? É o religário, é aquilo que te liga, aquilo que é mais transcendente, aquilo que te traz. E a religião é um ritual, não deixa de ser, é uma instituição humana, mas para que você tenha esse acesso mais fácil, e você vai, e você aceita, e você, digamos assim, escolhe onde você é acolhido, onde você sente aquele acolhimento. E esse acolhimento, no meu caso, se deu na Umbanda. É uma religião que eu, assim, escolhi de coração. E eu tenho tudo a agradecer. Salve de preto de pé. Salve! Salve a vovó Maria Joaquina da Umbanda. Salve! Tem uma professora que ela diz que os mecanismos proselitistas do candomblé são o encantamento e o vício. O mecanismo do vício é aquela pessoa que procura o candomblé pelos serviços mágico-religiosos, e aí ela começa a querer resolver todas as demandas da vida dela pelos serviços mágico-religiosos e num determinado momento acaba entrando na religião. E o mecanismo do encantamento é o deslumbramento que a gente tem com a festa pública, e vai se aproximando, e comigo foi assim. E eu sou um não iniciado de mais de 15 anos. Sim. A experiência humana vive uma grande aventura no sentido de tentar compreender qual é o sentido do existir. Dentro deste aspecto, uma das questões que em todas as culturas acabou recebendo fortíssima atenção é justamente essa busca por compreender aquilo que, essencialmente, na dinâmica do sentido físico, tente entrar numa lógica de uma sintonia que ultrapasse a própria condição material do próprio corpo.
dá para pensar a intolerância religiosa no Brasil sem pensar em como o cristianismo constrói determinadas verdades, né? Então, uma pessoa que destrói um elemento simbólico de uma determinada religião é porque ela atribui àquele símbolo um determinado valor. E o valor que se atribui aos símbolos do candomblé são valores demoníacos. Esses rituais da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outros nomes que são os orixás que operam lá, para nós são espíritos malignos. Não há participação, realmente a Bíblia condena esse tipo de culto. Mesmo dizendo que seja aí uma raiz que veio da África e que se estabeleceu no Brasil, cada uma em cada estado com nomes diferentes, mas no contexto geral, para mim não é raiz, mas uma religiosidade ligado ao satanismo. A construção da ideia de que as entidades da Umbanda e os orixás do Candomblé são demônios, e a ideia de que o demônio tem que ser combatido, faz com que as pessoas combatam de forma muito violenta esses símbolos, né? Esses elementos simbólicos. Minha família, meus pais, meus irmãos sabem, mas eles não... Atualmente eles estão na igreja, eles estão na religião católica, eles são da carismática e eles não concordam com nenhuma religião espírita, né? Então, assim, eles me respeitam, eu respeito eles, mas o tempo todo eles estão me chamando para ir na igreja deles. Mas, enfim, meus pais não sabem porque acredito que principalmente minha mãe, que é muito enraizada nos ensinamentos católicos, ela não aceitaria. Ela aceita que eu seja espírita e tal, mas que ela acredita que o espiritismo não é uma religião em si, é uma filosofia, que eu posso ir lá no espiritismo, mas eu fui criada na igreja católica e eu não posso abandonar aquilo que eu fui criada. Ela pensa assim. A minha casa de candomblé, porque aqui é a casa do meu filho de santo, né? Do Steve. Essa aqui é a primeira casa do estado do Goiás, entendeu? A minha casa de candomblé, na verdade, era em Santo Antônio, no Goiás também, só que no entorno de Brasília. E no mês de agosto, dia 3 de agosto, houve o primeiro ataque na minha casa de candomblé, né? E aonde entraram no quarto do santo e quebraram tudo no primeiro ataque. No dia 14 de agosto foi o segundo ataque, entendeu? Aí chegaram, quebraram, depedraram, essa coisa toda. E em setembro, dia 15, parece de setembro, ou dia 20, eu não lembro a data correta, entendeu? E entraram e atearam fogo na roça de samba. E aí o que acontece? Aí eu preferi sair de lá, né? Porque, na verdade, nós somos 179 ao total, né? Entre pai de santo e filhos de santo, são 179 pessoas, entre jovens, crianças, adultos, senhoras e senhores. E eu preferi sair porque é melhor um covarde vivo do que um valente morto, até porque a gente não sabe de onde, não sabemos até hoje, né, na verdade, de onde surgiu por que surgiu esse ataque, entendeu? Há 3 meses atrás, eu atravessando a Rua 3, centro de Goiânia, meio-dia, me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeira, disseram que eu ia pro inferno. Uma menina de 14 anos em Curitiba, ela apareceu em uma imagem com a mãe dela no Facebook, uma imagem bonita com a criança, com um torsozinho assim na cabeça, e foi só isso. Quando ela chegou na escola, senador, ela foi afrontada pelos coleguinhas, dizendo, chuta que é macumba. E ali os colegas pegaram ela, bateram muito nessa criança, ela está com o rosto muito deformado. A minha casa
Leaxé, Araúrum e Abagi, ela está localizada hoje em dia numa área que entrou em guerra, infelizmente. Nós estamos sendo obrigados a nos retirar dessa área por causa da prefeitura do senhor Eduardo Paes e por causa também das Olimpíadas. Nós moramos lá há mais de 40 anos. Eu fui muitas vezes na subprefeitura da Barra para resolver o meu caso. E fui humilhada, fui massacrada. Ó Baíro louco, ó Baíro louco, Iamaseco aira ogé. Afonja opo manjalecan, ara louco laia, tobi forixá. Oba chorum, ara oba ogé. Oba chorum, ara oba ogé. A gente tem que pensar assim, cada rede social é um micro-universo, né? A gente tem a rede social como uma proposta de virtualização da nossa vida, uma proposta, né, o passo filosófico de uma vida virtual, mas essa rede, ninguém tem acesso a essa rede completa, cada pessoa cria sua própria rede, né, a partir dessa virtualidade. Então, quando a gente fala em preconceito, ato discriminatório nas redes sociais, a gente precisa entender cada microcosmo que a pessoa vai construindo ali na sua vivência. Um caso que ficou muito forte na minha experiência, que foi um fato do ano passado, de uma das casas... o ano passado nós vemos um momento muito estranho de violência contra casas de santo. Em Brasília, esse é um número não oficial, mas estima-se que 8 casas de candomblé e umbanda foram atacadas, algumas delas incendiadas, né? E isso ocorreu durante todo o ano. Enfim, um desses casos aconteceu que quando essa notícia correu às redes sociais, de que um centro de candomblé havia sido incendiado, apedrejado, os comentários que vinham seguidos a postagem dessa reportagem eram comentários de celebração, de que como se aquele ato de violência tivesse um grupo de apoiadores que entendem que aquele ato realmente tem que acontecer na sociedade, que quem apedrejou e incendiou aquela casa de candomblé realmente estava fazendo um ato certo. De um caso na casa que eu estava frequentando, da intolerância que nós sofremos, e eu fiz um texto desabafando, aquela coisa de textão de Facebook. E aí acho que uma semana depois que meu pai foi ver, e ele me ligou preocupado, né, por conta do acontecimento que envolveu um policial militar, e aí ele pediu para colocar panos quentes por cima da história e não levar adiante por medo, né. Nós sabemos que é muito grande a quantidade de crimes de ódio praticados nas redes sociais, mas não tem chegado ao Ministério Público denúncias nesse aspecto. Inclusive, isso é uma preocupação do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, no sentido de estimular a população que denuncie estes crimes, né? Que nós precisamos ter um canal mais aberto para esse tipo de denúncia, até mesmo para que possamos catalogar esses dados até para justificar a criação da Delegacia de Crimes de Ódio. Ainda existe uma cifra negra sobre esse assunto. As pessoas têm sofrido esse tipo de agressão, porque todos nós sabemos, né? Qualquer rede social que você abre, você vê esse tipo de violação, a liberdade de expressão das pessoas, mas na prática essas denúncias não têm chegado aos órgãos que têm que apurá-la. Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. Refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor, é no reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda. Para eu compreender a religião do outro, eu tenho que compreender essa religião pelo olhar do outro. Sempre que eu lanço o meu olhar para a religião do outro,
eu vou sempre fazer uma medição e um julgamento daquela religião pelo que eu considero verdade. E a gente sabe que verdade não existe, né? O que existe são construções de verdade. Filho de fé.